nós estamos nos aproximando do tempo da paixão, desse momento onde Jesus, obedecendo ao Pai, se direciona à cruz como sinal de eterna aliança, da remissão definitiva das consequências de pecado produzido pela desobediência humana. Por isso, esses 2 domingos que antecedem o domingo agora e o de Ramos é tido dentro do ofício litúrgico chamado Tempo da Paixão. Ou seja, essa preparação para o encontro e o sentido dessa morte salvífica. Por isso, quando nós olhamos o Evangelho e Jesus vai apresentar esse mistério, ele coloca diante dos fariseus essa realidade da contradição, onde eles dizem uma coisa e na prática fazem outra. Exige dos homens uma fidelidade, uma retitude, que eles sempre conseguem ou arranjam um jeito de driblar. Jogam os pesados fardos, como Jesus dizia, às costas do povo, e eles mesmos que deveriam dar o exemplo, não dão. Então essa realidade, ela é a consequência e a causa do pecado, que nos faz voltar aos nossos próprios interesses e gostos. Por isso é o tempo da ruptura, é o tempo de entender que há uma necessidade de experimentar a morte. Antes da morte física, antes desse momento de encontrar a Deus na saída do mundo, é necessário que nós encontremos aqui a ruptura com todas as paixões e apegos ao mundo. É um chamado a viver o testemunho, a entender que a realidade do mundo não foi feita para ser vivida como finitude, como destino, como objeto. Por isso, as alegrias que Deus concede na vida terrena, chamadas nada mais e nada menos do que consolações, é para o homem experimentar e restaurar as suas forças para fazer o caminho de testemunho. É o momento chamado também para adquirirmos com alegria as cruzes. É por essas experiências de dor que nós vamos amansando os desejos em relação às coisas da terra. Os desejos de poder, os desejos de crescer, de ter acúmulo de riquezas, não para exercer caridade, mas fundamentalmente para se pôr acima dos outros. Esse é o objetivo que muitos trazem e que só trazem prejuízo, tanto emocional quanto do ponto de vista da própria intimidade. Ter demais e chegar a um ponto de não saber o que faz é indício de que a vida perdeu sentido. Nas grandes economias que se direcionaram ao ateísmo prático, o número de suicídios, o número de infelicidade são grandes, porque tudo tem que se voltar à origem daquilo que recebemos, que é o próprio amor de Deus, que tudo sustenta. Nada faz sentido sem Ele. Aquele que tira Deus da vida entra numa perspectiva de angústia eterna e permanente. Então, esse momento da preparação é justamente esse momento de entender que eu estou num trânsito, de que aqui não há por que esperar felicidades completas. Aquele que verdadeiramente vive e experimenta a vida cristã é aquele que passa constantemente pela cruz. É perseguido, é incompreendido, é maltratado, mas mesmo assim, nessa perspectiva tão negativa, encontra a alegria. Porque o Senhor foi rejeitado pelos seus, foi incompreendido e foi tantas vezes colocado à prova.
Aqui nós vemos essa estrutura. Quando os judeus questionam, quando ele diz que é maior que Abraão, que viu Abraão, eles então colocam simplesmente no tempo. Ainda não tens 50 anos e já vistes? Nós cremos por aquilo que recebemos. Mas Jesus é bem claro. Muitas vezes fingem acreditar, porque não colocam em prática. Vivem uma simulação. Então é preciso sair daí. Por isso que quando Jesus coloca a verdade diante deles e assume a sua própria identidade de Deus, ele usa uma expressão que para o judeu é blasfêmia se for usada pelo homem, porque o homem não tem essa prerrogativa. Ego sum, eu sou. Essa expressão ela remonta a como Deus se apresentou a Moisés. Eu sou vos envia. Então essa expressão eu sou é a identidade de Deus. E Jesus então diz eu sou, porque na realidade é Deus conosco. É Deus que nos fala e nos apresenta. E então os judeus se põem a querer matá-lo, porque ele se quis fazer igual a Deus. Não conseguem compreender esse mistério que é dado, esse mistério que foi revelado ao antigo Israel. O Messias viria e anunciaria ao amor de Deus. Por isso Jesus diz que conhece o Pai, só que o Pai é invisível aos homens, porque muitas vezes nós não deixamos acontecer esse encontro. Ficamos presos sempre nas nossas necessidades e acabamos não permitindo que haja uma transformação. Então esse tempo da transformação é no agora. Nos direcionemos com Cristo ao Calvário para a ressurreição, mortificando os nossos próprios desejos, colocando diretiva, ordem, equilíbrio entre o que se deseja, o que se faz com aquilo que se deseja e a prática de uma caridade que transforme, que mostre que tudo provém em Deus, tudo se sustenta em Deus, tudo volta para Deus. E eu principalmente experimentar na dor, no limite da doença, no limite do estar acamado, a alegria de estar com Cristo, de fazer daquilo o meu momento de pureza e de purificação, o meu momento de sair do mundo e de me deixar tocar pela eternidade, de sair dali restaurado e buscando uma nova realidade, ser mais manso, ser mais humilde, ter maior paciência para demonstrar que eu aprendi o que significa sair do mundo através da dor, do sofrimento, das tantas amarguras da vida, para expressar o quanto Deus é bom, dando glória nos atos com bondade em Deus, para testemunhar como sinal profético no meio do mundo a luz da verdade, a fim de que o mundo creia, crendo ele possa ser salvo, e juntos cheguemos um dia à glória eterna do céu.